A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 23 de julho de 2025, tem como título Autoridade Espiritual. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 e 10, que diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Queridos, esse texto bíblico é um texto que marca aí um momento importante na história de Paulo, um dos apóstolos aí mais conhecidos do cristianismo. Nesse trecho, ele confronta Elimas, um feiticeiro que tentava impedir a pregação da palavra de Deus. Mas para entender melhor essa história, queridos, é preciso voltar um pouco no tempo. Antes de se tornar um dos principais líderes da igreja cristã, Paulo era conhecido também como Saulo. Ele era um judeu que perseguia os cristãos e não acreditava na mensagem de Jesus. Mas em um momento de sua vida, ele teve uma experiência que mudou tudo. Segundo a Bíblia Sagrada, Saulo estava a caminho de Damasco quando foi surpreendido por uma luz intensa. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe perguntou por que ele perseguia Jesus. A partir desse momento, Saulo se converteu ao cristianismo e passou a pregar a palavra de Deus. Foi nesse contexto que ele e Barnabé foram enviados para pregar em Chipre. Lá, eles encontraram Elimas, um feiticeiro que tentava impedir a pregação da palavra de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, não se intimidou. Ele olhou firmemente para Elimas e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E então, um milagre aconteceu. Elimas ficou cego por um tempo. Esse episódio, queridos, foi um marco na história de Paulo. Ele mostrou coragem ao confrontar um feiticeiro e, mais do que isso, demonstrou a força do Espírito Santo em sua vida. A partir desse momento, ele se tornou ainda mais dedicado à pregação da palavra de Deus e se tornou um dos principais líderes da igreja cristã. Hoje, queridos, esse texto bíblico é uma referência importante para os cristãos que buscam inspiração na história de Paulo. Ela mostra que, mesmo diante de adversidades, é possível ter coragem e confiar no poder de Deus. E mais do que isso, ela nos lembra que a transformação pode acontecer a qualquer momento em nossas vidas, assim como aconteceu com Saulo. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.